Antes que a dor tivesse um nome, antes que o sofrimento fosse compreendido, antes mesmo que existisse uma explicação para a perda, houve um homem cuja história atravessou séculos não por causa de uma vitória militar, nem por ter governado um reino, mas por ter enfrentado o silêncio mais profundo que alguém pode experimentar, o silêncio de Deus. Seu nome era Jó. Ele viveu em uma época distante, em uma terra chamada Uz, um lugar antigo, marcado por rotas comerciais, rebanhos extensos e famílias numerosas. Não era rei, não era sacerdote, não era profeta. Jó era um homem comum. E talvez seja exatamente por isso que sua história seja tão perturbadora. A Bíblia o descreve como íntegro, reto, alguém que temia a Deus e se desviava do mal. Não havia acusações contra seu caráter. Não havia escândalos escondidos. Sua vida era, aos olhos de todos, um exemplo de retidão. Jó era próspero, muito próspero. Possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Servos trabalhavam em suas terras. Sua casa era cheia de vida. 7 filhos e 3 filhas se reuniam constantemente para celebrar, compartilhar refeições e manter laços familiares fortes. E Jó, mesmo em meio à abundância, não se deixava dominar pelo orgulho. Sempre que seus filhos se reuniam, Jó se levantava cedo no dia seguinte e oferecia sacrifícios por cada um deles. Não porque soubesse que haviam errado, mas porque temia que, em algum momento, em pensamento ou intenção, tivessem se afastado de Deus. Essa era a rotina de Jó. Vigilância espiritual, responsabilidade, temor. Nada em sua vida indicava que uma tragédia se aproximava. Nada. Enquanto Jó caminhava por suas terras, supervisionava seus servos e cuidava de sua família, algo acontecia além da compreensão humana. Algo que não se via. Algo que não se explicava. Um conflito invisível estava em andamento. A narrativa bíblica nos leva a um cenário que foge completamente da lógica comum. Uma reunião celestial. Um ambiente espiritual onde seres espirituais se apresentam diante de Deus. E entre eles, surge uma figura inquietante, o acusador. Não surge para atacar diretamente, surge para questionar a integridade de Jó. A pergunta não era se Jó era fiel. Isso já era evidente. A pergunta era por que ele era fiel. Será que Jó temia a Deus por quem Deus é? Ou apenas pelo que Deus lhe dava? A acusação era simples, mas devastadora. Jó só é fiel porque tudo vai bem. Tire o que ele tem, e ele o amaldiçoará. Essa não era uma acusação contra Jó apenas. Era um questionamento sobre a própria natureza da fé humana. E então, algo surpreendente acontece. Deus permite a prova. Não porque Jó fosse fraco, mas porque sua fidelidade era verdadeira. E enquanto isso, na terra, Jó não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser atravessada por uma sucessão de perdas que nenhum ser humano está preparado para enfrentar. O primeiro mensageiro chega correndo. Sua voz trêmula mal consegue formar palavras. Os bois estavam arando a terra. As jumentas pastavam tranquilamente. De repente, invasores surgiram. Mataram os servos. Levaram os animais. Só um sobreviveu para contar. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro surge. Desta vez, o relato é ainda mais aterrador. Fogo caiu do céu. Consumiu as ovelhas. Queimou os pastores. Nada sobrou. Mais uma vez, apenas um escapou. O terceiro mensageiro nem espera ser anunciado. Os camelos, símbolo de riqueza e transporte, foram roubados. Os servos assassinados. O prejuízo era irreparável. 3 perdas seguidas. 3 golpes profundos. E então, o golpe final. O mensageiro que se aproxima não fala de bens. Fala de família. Os filhos de Jó estavam reunidos, celebrando na casa do irmão mais velho. O dia parecia comum. O ambiente, seguro. Até que um vento forte surgiu do deserto. A casa desabou. Todos morreram. Não houve tempo para despedidas. Não houve chance de socorro. Em questão de instantes, Jó perdeu seus filhos, seu patrimônio e sua estabilidade.
tudo. O texto bíblico não descreve gritos desesperados, não descreve revolta imediata. Descreve silêncio. Jó se levanta lentamente, rasga suas vestes, um gesto antigo de luto profundo. Raspa a cabeça, cai com o rosto em terra, e então faz algo que atravessou milênios como um dos registros mais impressionantes da história humana. Ele adora. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não nasceram da insensibilidade. Nasceram da confiança. Mesmo ferido, Jó não atribuiu a Deus injustiça alguma. Mas a prova ainda não havia terminado. O acusador retorna. Desta vez, a acusação se aprofunda. Tire a saúde dele. Toque em seu corpo, e então ele amaldiçoará. Mais uma vez, a permissão é concedida. E então, a dor deixa de ser externa. Ela se torna física. Feridas cobrem o corpo de Jó, da cabeça aos pés. Dor constante. Noites sem descanso. Dias sem alívio. Ele se senta sobre cinzas, usando um caco de cerâmica para raspar a pele, tentando aliviar a coceira e o sofrimento. Sua aparência muda, sua força se esvai, seu mundo se torna pequeno e escuro. Até sua esposa, tomada pelo desespero, questiona: "Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó responde com firmeza serena: "Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal?" Mesmo assim, o céu permanece fechado. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma intervenção visível. E então seus amigos chegam. Eles veem Jó de longe e quase não o reconhecem. O sofrimento era tão profundo que permanecem em silêncio por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra parecia suficiente. Esse silêncio inicial é talvez o último momento de verdadeiro conforto que Jó experimenta. Porque quando as palavras começam, as acusações surgem. Mas isso é um registro que ainda será revelado. O silêncio que envolvia Jó não duraria para sempre. Durante 7 dias e 7 noites, seus amigos permaneceram sentados ao seu lado. Não disseram uma palavra. Apenas observaram. Apenas sofreram junto. Naquele momento, o silêncio era mais misericordioso do que qualquer discurso. Mas o ser humano raramente suporta o silêncio por muito tempo. Quando Jó finalmente abre a boca, não o faz para amaldiçoar a Deus, nem para acusar seus amigos. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Não deseja a morte imediata, mas questiona a própria existência. Por que nasci? Por que não morri ao sair do ventre? Não era rebeldia, era exaustão. Jó não estava pedindo explicações teológicas. Ele estava expressando o peso de uma dor que não encontrava palavras. Seu sofrimento havia ultrapassado o limite do suportável. E é nesse momento que o primeiro amigo decide falar. Seu nome era Elifaz. Elifaz não fala com raiva. Fala com convicção. Sua voz carrega a segurança de alguém que acredita compreender como Deus age. Para ele, a lógica é simples. Deus é justo. Logo, o sofrimento é sempre consequência de erro. Segundo Elifaz, ninguém sofre sem motivo. Ninguém colhe dor sem antes ter plantado pecado. Ele relembra experiências espirituais, sonhos e visões que, segundo ele, confirmam sua conclusão. Em seu discurso, Jó não é um justo provado, é um culpado não confessado. Jó ouve tudo em silêncio. Em seguida, Bildade toma a palavra. Sua abordagem é ainda mais dura. Ele apela à tradição, à história dos antepassados. Para Bildade, Deus não erra. Se os filhos de Jó morreram, é porque algo havia sido feito para merecer tal fim. É um golpe cruel. Não apenas acusa Jó, mas responsabiliza seus filhos mortos. Jó sente o peso dessas palavras como uma segunda perda. Depois vem Zofar, impaciente, agressivo, direto. Ele não tenta suavizar nada. Afirma que Jó merece ainda mais sofrimento do que está enfrentando. Para ele, Deus estava sendo misericordioso ao não punir Jó com maior severidade. O padrão se estabelece rapidamente. Para os amigos, o sofrimento de Jó não é um mistério, é uma prova de culpa. Mas Jó sabe de algo que eles não sabem. Ele sabe que não há pecado escondido que explique aquela dor.
Ele sabe que sua consciência não o acusa, e isso o coloca em uma posição ainda mais angustiante. Se ele estivesse errado, poderia se arrepender. Se fosse culpado, poderia confessar. Mas sendo inocente, o sofrimento se torna incompreensível. Jó começa a responder. Ele não nega a grandeza de Deus, não questiona sua soberania, mas questiona a lógica humana que tenta explicar o inexplicável. Ele afirma algo que ecoa até hoje. Mesmo que eu esteja certo, ninguém me ouvirá. Jó percebe que seus amigos não querem entender. Eles querem defender um sistema onde tudo precisa fazer sentido, onde a dor sempre tem uma causa visível e onde o justo sempre prospera. Mas a realidade não funciona assim. Jó descreve sua sensação de abandono. Ele procura Deus à sua frente e não o encontra. Procura atrás, ao lado, acima, e não vê resposta. Não há voz, não há sinal, não há explicação. E o silêncio de Deus começa a se tornar o maior teste. Não é a perda, não é a dor física, é o vazio. Mesmo assim, Jó se recusa a abandonar sua fé. Ele diz algo que se tornaria um dos registros mais poderosos da Escritura. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa frase não nasce da certeza de recompensa. Nasce da entrega total. Jó não confia em Deus porque tudo vai acabar bem. Ele confia porque não há outro em quem confiar. Os diálogos continuam. Os amigos repetem as mesmas acusações, apenas mudando as palavras. Jó responde com lamentos cada vez mais profundos, descrevendo seu corpo em decomposição, sua honra destruída, seu nome manchado. Ele fala como alguém que já foi respeitado e agora é evitado. Crianças zombam dele. Servos o ignoram. Antigos conhecidos atravessam a rua para não cumprimentá-lo. Jó sente que sua identidade foi arrancada junto com seus bens. Mesmo assim, ele se recusa a aceitar uma culpa que não lhe pertence. Ele deseja apenas uma coisa: falar com Deus. Não para acusar, mas para entender. Quem me dera um mediador entre mim e Deus? Esse clamor revela algo profundo. Jó não quer vencer um debate. Ele quer ser ouvido. E então, em meio a tanta dor, surge uma declaração surpreendente. Jó afirma que sabe que seu Redentor vive. Ele não explica como, não diz quando, mas afirma com convicção que, mesmo depois de sua pele ser consumida, ele ainda verá Deus. Essa esperança não nasce de evidências. Nasce da fé que sobrevive ao silêncio. Enquanto isso, os amigos se sentem desafiados. Para eles, Jó está se tornando arrogante. Questionar a justiça divina, mesmo em sofrimento, é visto como rebeldia. O debate se intensifica. Mas algo muda. Os amigos ficam sem argumentos. E então surge uma nova voz. Um homem mais jovem chamado Eliú. Ele ficou em silêncio durante toda a discussão, respeitando a idade dos outros. Mas agora, tomado de indignação, decide falar. Eliú não acusa Jó diretamente como os outros. Também não o absolve completamente. Ele afirma que Deus pode usar o sofrimento não como punição, mas como correção, como forma de ensino. Para Eliú, o sofrimento pode ser uma linguagem divina. Ele diz que Deus fala de várias maneiras, mas o ser humano nem sempre percebe. Suas palavras são mais equilibradas, mas ainda assim insuficientes, porque no fundo, todas essas vozes humanas compartilham o mesmo limite. Nenhuma delas é Deus. E então, após longos capítulos de acusações, defesas, lágrimas e silêncio, algo muda no cenário. O céu começa a responder. Não com explicações imediatas, não com justificativas humanas, mas com presença. Uma tempestade se forma. O vento sopra. E do meio do redemoinho, uma voz finalmente se manifesta. Mas essa voz não responde como Jó esperava. E o que acontece a seguir mudará completamente a compreensão de sofrimento, fé e soberania. O vento começou a soprar com força. Não era um vento comum. Não era apenas uma mudança no clima. Era como se o próprio ambiente estivesse sendo preparado para algo que jamais poderia ser ignorado. Depois de tanto silêncio, depois de tantas acusações humanas, depois de tantas tentativas falhas de explicar o inexplicável, Deus finalmente fala. Mas ele não fala em sussurros suaves. Não fala em consolo imediato. Não fala oferecendo respostas simples. Deus fala do meio de um redemoinho.
E a primeira coisa que ele diz não é uma explicação, é uma pergunta. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus não responde Jó. Ele confronta a limitação humana. Jó havia pedido explicações, mas Deus começa oferecendo perspectiva. Ele não acusa Jó de pecado oculto. Não confirma as acusações dos amigos, mas também não justifica o sofrimento. Em vez disso, Deus conduz Jó, e todos os que ouvem, a um lugar mais alto. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as suas medidas? Quem fechou o mar com portas quando irrompeu do ventre? Uma pergunta após a outra. Não para humilhar, mas para revelar. Deus não está dizendo, você não tem valor. Ele está dizendo, você não tem controle. Há uma diferença profunda entre essas duas coisas. Deus descreve a criação com detalhes que ultrapassam qualquer compreensão humana. Fala das estrelas, das constelações, do nascimento dos animais selvagens, do ciclo da chuva, do caminho da luz. Ele fala da ordem que sustenta o caos. Enquanto isso, Jó permanece em silêncio. Pela primeira vez desde o início do sofrimento, ele não tenta se justificar, não questiona, não argumenta. Ele escuta, e isso já é uma transformação. Mas Deus não para. Ele apresenta duas criaturas simbólicas, poderosas, indomáveis. Representações do caos, da força bruta, daquilo que o homem não pode dominar. A mensagem é clara. Há coisas que fogem ao controle humano, mas não fogem ao controle divino. Jó começa a compreender algo essencial. Ele percebe que seu sofrimento não é resultado de um erro matemático no universo. Não é uma falha na justiça divina. Não é abandono. É mistério. E mistério não é ausência de Deus. É profundidade demais para explicações rasas. Quando Deus termina de falar, Jó finalmente responde. Mas não responde como alguém que venceu um debate. Responde como alguém que foi quebrantado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece algo que seus amigos nunca entenderam. Deus não precisa se explicar para continuar sendo justo. Jó admite que falou do que não compreendia, que tentou explicar coisas grandes demais para sua capacidade humana. E então faz uma declaração que marca o verdadeiro ponto de virada da história. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase não significa que Jó nunca acreditou em Deus. Significa que agora sua fé não depende mais de resultados. Ele não conhece Deus apenas como o que dá bênçãos, mas como aquele que permanece mesmo quando tudo é tirado. E é nesse momento que algo importante acontece. Deus se volta para os amigos de Jó, não para elogiá-los, mas para repreendê-los. Deus afirma claramente que eles não falaram corretamente sobre ele, que tentaram defender sua justiça usando argumentos humanos, rasos e cruéis. Eles transformaram Deus em um sistema previsível. E Deus nunca foi previsível. Jó, o homem que sofreu, agora se torna intercessor. Ele ora por aqueles que o acusaram, e Deus os aceita. Por causa de Jó, a restauração começa. Mas não da forma como muitos imaginam. Deus não devolve tudo imediatamente. Não apaga a dor do passado. Não finge que nada aconteceu. A restauração de Jó começa de dentro para fora. Sua visão muda. Sua compreensão amadurece. Sua fé se aprofunda. Com o tempo, sua sorte é restaurada. Ele recebe o dobro do que havia perdido. Novos filhos, novas bênçãos. Uma vida longa. Mas o verdadeiro tesouro não está na restituição material. Está no registro que ficou para sempre. A história de Jó não ensina que todo sofrimento será recompensado da mesma forma. Não promete que tudo terminará bem segundo os padrões humanos. Ela ensina algo muito mais profundo. Ensina que a fé verdadeira não depende de respostas. Que a confiança real sobrevive ao silêncio. Que Deus não abandona, mesmo quando não explica. Jó nunca soube do diálogo nos céus. Nunca soube da acusação. Nunca soube por que foi escolhido. E talvez isso seja proposital. Porque a história de Jó não é sobre entender tudo. É sobre continuar confiando quando não se entende nada. O silêncio de Deus não foi indiferença. Foi preparação. Preparação para uma fé que não se quebra com perdas. Preparação para um relacionamento que não depende de recompensas. Alguns registros não explicam o sofrimento. Eles apenas nos mostram que não estamos sozinhos dentro dele. E assim, a história de Jó atravessou gerações. Não como um conto de dor,
mas como um testemunho de fidelidade que resiste ao caos. Porque mesmo no silêncio, Deus ainda estava lá. Nem todo silêncio é abandono, nem toda dor é castigo. Alguns registros existem para nos lembrar que a fé mais forte é aquela que permanece mesmo quando o céu não responde. Este foi mais um capítulo de Os Registros Sagrados. Se esta história fez sentido para você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos registros. Obrigado por assistir até aqui. Novas histórias aguardam por você em Os Registros Sagrados. Alguns registros não explicam tudo. Eles simplesmente permanecem, guardiões silenciosos de verdades ainda por desvendar. Eles brilham com uma luz sagrada, convidando-nos a contemplar o que foi escrito nas páginas do tempo.